Olá, pessoal! Bom, eu fui intuída para trazer um assunto aqui no canal. Eu sinto que tem a ver com todo esse momento que nós estamos vivendo agora, planetário. Para mim, é o assunto mais importante quando se fala sobre a nossa ascensão. E aí, tá me vindo muitas coisas aqui, assim, pra gente ter uma conversa, pra gente discutir sobre esse tema. Eu vou trazer mais vídeos assim, porque o que acontece é que eu estudo muito, tô lendo muito, passando por muitas curas, muitas limpezas, muitas transformações, e eu sinto que compartilhar isso aqui com vocês também pode ajudar a trazer um pouco de clareza para alguém ou alguma situação que alguém esteja passando e ver falar assim, nossa, eu não tô sozinha. Ninguém tá sozinho nessa jornada, estamos todos juntos, cada um vivendo as suas sombras, vivendo as suas questões, as suas limpezas, as suas curas, mas no fundo acaba que é tudo igual, né? Nós estamos num grande inconsciente coletivo, né? Então, eu quero trazer esse assunto, né? Como que nós transcendemos o nosso ego. E como é sempre colocado aqui no canal, eu não vou trazer nada teórico, porque a teoria ela é muito maravilhosa, ela existe, ela é importante ser estudada, mas o que de fato faz diferença é trazer a prática, é trazer o exemplo, é trazer a vivência, né? Então, eu vou fazer primeiro um convite para vocês. Você que vai ver esse vídeo, está vendo esse vídeo, fala, nossa, isso aconteceu comigo, tá acontecendo isso comigo, coloca o relato de vocês aqui também, porque isso vai, o seu compartilhar, que não é através de um vídeo, né, é através de uma escrita aqui no vídeo, pode ajudar muitas pessoas. Elas vão ler e falar, nossa, olha, isso também tá acontecendo comigo, e vocês vão trocando isso, tá? Pra gente ver que a questão que cada um está vivendo não é sozinho. Embora o processo da ascensão é individual, é cada um no seu processo. Mas, como um todo, estamos todos num grande processo de ascensão. Ok. Então, para mim, a coisa mais importante, a suprassumo do momento, vamos dizer assim, a questão mais importante é o que é mais importante na sua vida agora. O que é mais importante na sua vida agora, neste momento, Dá até um tempo para você pensar aí, o que é? Então, para mim, a coisa mais importante na minha vida agora e na vida da humanidade é a gente concentrar as nossas energias no processo da ascensão. E importante estudar sobre isso. Importante entender o que é esse processo. Importante perceber o que é, qual a fase da sua ascensão que você está agora. A ascensão, ela acontece por fases, tá? Que eu não vou falar sobre esse assunto agora aqui nesse vídeo. Qual é a fase que você está agora, ok? Mas, a base para o processo da ascensão é a gente transcender o nosso ego. Então, como é que faz isso? Então, eu vou trazer algumas coisas para vocês aqui, tá? O nosso ego é a nossa sombra. O ego, ele é formado na nossa infância. Como tem lá nas cartas de Cristo, que está sendo colocado ali, que a formação do ego é no momento do nascimento, na formação da individualização, que o ego é o guardião do indivíduo, ou seja, do eu isso, eu aquilo, eu tal, eu faço isso, o ego, ele é o guardião disso. O ego, ele é como se fosse, vamos supor, uma entidade que fica cuidando para que ele não
não seja assim, tipo, se perca. Então ele fica o tempo todo lá, agarrado, né? Eu preciso me agarrar a isso, porque se eu me perder, para onde que eu vou, né? Para onde que eu vou? Então, esse momento da ascensão, a coisa mais importante é a gente transcender o nosso ego. Essa é a coisa mais importante, porque quando transcende esse guardião, essa individualidade, a gente entra no aspecto do coletivo. Ou seja, a gente entra na energia do todo. É como se fosse o processo de ascender, de elevar a consciência para fundir com o todo. Isso é o processo da ascensão. Mas como acontece isso, é o que precisa ser estudado, é o que precisa ser vivenciado, é o que precisa ser conscientizado. Porque na teoria, é legal, nossa, tal, mas e na prática, na sua vida, hoje, o que é que está acontecendo com você hoje? Então, a primeira coisa é você ter consciência do seu ego. É você ter consciência das suas sombras. Consciência, saber quais os aspectos do seu ego. Quais os aspectos da sua sombra? Cada pessoa aqui, neste planeta, tem um aspecto que veio para ser trabalhado mais. Luz e sombra, ele está a todo momento. A sombra, ela não é um problema. O nosso ego não é um problema, gente. Não é. Só que para você ascender, você precisa olhar para o seu ego, descobrir como ele é, dar presença para ele, ter consciência dele, aceitar ele. E quando aceita, aí começa o processo de ascender, que é, eu aceito você como você é, eu aceito o meu ego, ele é assim, ele é assado, e eu vou. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu venho descobrindo ao longo de muitas curas, e o processo de ascensão é camadas de curas que nós vamos passando, que hoje, por exemplo, o processo que eu tô passando eu descobri que um dos aspectos do meu ego é, como eu posso dizer, eu trazer uma palavra que fica mais fácil para entender, é o controle. Mas não o controle o controle dentro de uma cobrança do tem que ser assim. Olha só. Essa é uma das sombras. É o controle. Então, quando meu ego se manifesta, quando minha sombra se manifesta, eu fico querendo controlar tudo ao meu redor. Eu me controlo, eu me cobro muito e eu cobro as pessoas ao meu redor. Aí eu vejo uma coisa que a pessoa tá fazendo, que ela poderia estar fazendo melhor, e eu cobro essa pessoa. Porque, na verdade, eu tô me cobrando. É sobre mim, não é sobre o outro, né? Então, todos nós somos espelhos um do outro. O que a gente vê na característica do outro que nos incomoda, na verdade, é nosso. É nosso. Não é do outro, é nosso. O Ho'oponopono já tá aí explicando isso há muito tempo. É nosso. E aí, quando você se depara com um aspecto do seu ego, como ele é, o que ele faz, qual é a coisa mais importante de você fazer? Aceitar que o seu ego é assim, que a sua sombra é essa. Ponto. Aceita. Aceita. Eu aceito que eu controlo para que tudo, eu cobro para que tudo seja perfeito. Que não existe perfeição aqui neste planeta. Perfeito é só Deus, né? Só Deus. Não existe nenhum espírito perfeito. É Deus que é perfeito. Deus, deusa, a fonte divina é perfeita. Tá. Mas qual é a minha luz? Você sabe qual é a sua luz?
E aí você precisa descobrir qual é a sua luz também. Então percebe que a grande maioria das pessoas, elas não sabem nem como que é o seu ego, como que se expressa a sua sombra e nem como é a sua luz. Então, o processo da ascensão é o autoconhecimento. É você descobrir como é o seu ego, como ele se manifesta e como é a sua luz. Porque quando você começa a se deparar com o seu ego e com a sua sombra, você utiliza a sua luz para trazer a ascensão da sua consciência, para não ficar amarrada e presa no ego. E o que precisa para fazer isso? Para você conhecer sua luz, para você conhecer sua sombra, para você conhecer sua luz, você precisa passar por um processo de autoconhecimento. E esse processo de autoconhecimento, ele se dá através de curas. Então, a fase número 1 da ascensão de todos os seres humanos deste planeta, e não é só deste planeta, tá bom, gente? Porque é de todos. Se a gente for ver os arcturianos, eles estão o tempo todo criando tecnologias de curas. De curas. Então, a primeira fase é a cura. É você curar esse aspecto do seu ego. É você curar esse aspecto que aparece aí. Se um aspecto do seu ego é você se anular, se diminuir, se achar insignificante, qual é a sua luz, você sabe? Então, primeiro você precisa aceitar o seu ego para ir curando tudo isso para a sua luz aparecer. E aí você começa a conhecer a sua luz. Como eu disse, o ego ele é formado na infância. Então, o que você precisa curar? Todas as situações que você viveu na sua infância, que gerou a criação de um aspecto do seu ego e faz com que você ainda fique presa nessa situação. Então, a pessoa vive traumas, vive agressões, vive situações, às vezes é uma coisa que o pai ou a mãe falava repetidamente que criou um programa mental na mente dela. E esse programa mental, ele virou ali uma atadura mental, como tem nas cartas de Cristo, e ela precisa se libertar dessa atadura mental. E como que se liberta dessa atadura mental? Com cura. Primeiro, identificar que tem. Qual é? E passar por um processo de cura. E aí existem muitas ferramentas para isso, muitas. A constelação familiar, reprogramação neurolinguística, leis biológicas, cura arcturiana, existem muitos processos de cura para isso. Aí tem um ponto, olha só, algumas coisas que funcionam, como que funciona esses aspectos, né? Se a pessoa fica muito agarrada e lamentando sobre aquilo que ela está vendo, ao invés de aceitar, ela fica agarrada naquele ego, naquela sombra, e fica lamentando, fica presa ali, o que acontece? A vibração baixa, cai. E com a vibração baixa, o que há fora dentro, o que há dentro afora, o que está em cima está embaixo, certo? Ou seja, o que está no mundo espiritual está aqui. O que acontece nessa situação? Ela começa a atrair semelhantes àquela energia. Semelhante atrai semelhante. Então, ela começa a atrair semelhantes àquela energia. Ou seja, ela começa a atrair espíritos com a mesma energia, que acaba obsediando essa pessoa e atacando essa pessoa, porque a vibração dela está baixa diante de uma informação que o ego dela tem e que se alimenta e que ressoa com espíritos com a mesma vibração.
Semelhante atrai semelhante. O processo de obsessão, de ataque, é isso. Porque uma pessoa que fica na energia plena da paz, do amor e da alegria o tempo todo, como é que vai chegar ataque para ela? Como é que chega? É difícil chegar, tá? É difícil. Claro, todos nós somos atacados por obsessores, porque a nossa energia fica o tempo todo oscilando para cima, para baixo, para cima, para baixo, diante do planeta que a gente vive, das energias que estão acontecendo, das situações que estão acontecendo. É, assim, muito desafiante mesmo se manter aqui, muito, 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 muito. E a gente precisa o tempo todo, ai, baixou, deixa eu levar, baixou, deixa eu levar, baixou, deixa eu levar, o tempo todo, gente. Só que você só consegue ter esse domínio se você passa por processos de cura e autoconhecimento, evolução, expansão da sua consciência. Então, precisa olhar para aspectos, situações que aconteceu lá na sua infância, que ressoa, que foi um gatilho, que criou um programa mental que faz com que você esteja naquela situação, que o seu ego se manifesta, porque o seu ego foi criado naquela situação na sua infância. Pegaram aqui? Tô trazendo de uma maneira aqui, teoria com um pouco de prática, tá bom? Então, quando eu curo aquela situação que aconteceu na minha infância, eu reprogramo aquela situação que aconteceu na minha infância, eu me liberto do meu ego. Eu me liberto da sombra e eu começo a conhecer a minha luz. E aí a minha energia começa a levar. A energia começa a levar e eu começo a acender a minha energia. Acender a consciência. É assim que acontece o processo. Então, quando eu observo o meu ego, que ele tá querendo controlar, que ele fica se cobrando, o que que tem aqui? O que que tem aqui? O que que aconteceu lá na infância da Sheila que fez com que o meu ego se manifestasse dessa maneira? Aí, lá nas cartas de Cristo, você vai ver que quando ele fala das ataduras mentais e das crenças, ele fala que precisa ser curado e limpado as crenças desta vida e de outras vidas. Neste momento, a humanidade, todos, sejam aqueles que têm consciência, aqueles que não têm consciência, estão vivendo processos de todas as vidas que precisam ser curadas e limpas no agora. Por isso que tá muito intenso, gente. Por isso que tá muito forte. Porque a gente vinha para uma encarnação, eu preciso limpar e curar isso daqui. Aí era uma coisa que precisava curar e limpar, vinha com uma característica, o próprio espírito que escolheu, Beleza. Só que agora não tem mais ficar levando karma para outras vidas. Acabou. Acabou. Não tem mais. Essa é a última vida aqui desta maneira. A partir deste momento, ascender você continua no seu processo evolutivo de quinta dimensão para cima, porque o planeta Terra está se transformando na quinta dimensão, ou você vai para outros lugares que ressoa com a consciência que você está presa no ego. O seu fractal de alma está neste momento. Então, vocês percebem que a coisa mais importante nesse momento mesmo é a gente focar, intensificar o autoconhecimento, a cura de si mesmo para se libertar desse ego. Então, o que eu descobri? Tinham características na minha infância que me levavam a isso? Sim, tinha algumas coisas, mas não eram tão fortes. E aí começou a aparecer, acessar memórias do meu registro acástico de outras vidas que aparecia uma situação que eu me cobrava de algo que eu que eu falei que ia fazer, que era levar uma mensagem para a humanidade, para as pessoas,
E tive muitas dificuldades, muitos desafios, e acaba que o que eu tenho como sensação é que naquela vida, no meu desencarne, eu não consegui cumprir direito com o que eu falei que ia fazer. Tipo isso. Então, a cobrança. E aí eu venho para limpar esta cobrança. Percebem isso? Então, exatamente como está lá nas cartas de Cristo. Exatamente. Ataduras mentais, crenças, paradigmas e programas mentais que ressoam de situações que você viveu nesta vida e em outras vidas. Ah, Sheila, mas eu não sei o que aconteceu em outras vidas. Não precisa saber, porque tudo está acontecendo no agora. Porque, na verdade, não existe várias vidas. Existem linhas do tempo de uma vida única. A gente está vivendo em várias linhas do tempo da existência do espírito. Então, este é o processo mais importante que todos nós precisamos olhar agora. E tá cada vez ficando mais intenso. É como se tivesse, não sei se você tá percebendo, mas é como se tivesse assim, nossa, tem lá vou trazer uma que me vem a imagem e a palavra não veio, um vulcão, né? Tem lá um vulcão que ele tá lá adormecido. Tá lá adormecido. Ficou lá um tempinho lá sem fazer nada. De repente ele começou a acordar. E aí acordar e puf! É tipo assim que a gente tá vivendo. É assim. A natureza interna. A natureza do ser humano. Porque nós somos a matéria, o nosso corpo é um elemento dado por Gaia. Então, tudo que ressoa no planeta Terra, na natureza, também ressoa em nós. Tudo que ressoa em nós, ressoa na natureza, no planeta Terra. E, na verdade, todas as questões ambientais que ressoam fora de situações de manipulação é o que está na expressão do ser humano para fora. Que ressoa em Gaia, que ressoa no planeta Terra. Forma padrão pensamento se manifesta. Forma padrão pensamento que se manifesta em insetos, por exemplo. Então, o que é que você está manifestando na sua vida hoje através das emoções, dos pensamentos e do seu comportamento diante do que você está vendo do seu ego, da sua sombra? Tá preso nisso? Busca ajuda, busca cura, para você ter consciência do que é, se libertar disso e você poder ver e enxergar a sua luz. Aí você enxerga a sua luz, aí você dá o quê? Lugar para a sua luz se expressar. O que é a luz, gente? É a compreensão, o amor incondicional, a paz, a alegria. É isso, a beleza, a harmonia. Então, aí o que aconteceu? Eu entrei num cataclisma. Quando eu comecei a perceber isso. Uma situação muito, assim, cataclismo mesmo. E aí, quando eu... Porque o processo de cura interior que eu tenho é há muito tempo que eu faço isso, tá? Muito tempo. E aí, eu olhei e falei, nossa, olha, tava... Aí me soltei, porque curei situações que estavam ali dessa outra existência de vida que eu tive. Aí, nossa, mas eu sou compreensiva comigo. E aí começa, não vou cobrar, tá tudo bem. O que importa é o agora, o que importa é o que eu tô fazendo agora, o que importa é o que a pessoa tá fazendo agora, o que importa é, eu vou manifestar o amor, vou ser amor. E aí eu começo a perceber qualidades que eu tenho, a luz que eu tenho, e faço elas se manifestarem, se expressarem na minha atitude, no meu pensamento, nas minhas emoções. Aí vem uma situação que quando tá aqui pensa de uma maneira e sente de uma maneira, e quando tá aqui na luz, a mesma situação
é totalmente diferente. Pensa de uma maneira e sente de uma maneira. Porque, gente, o pensamento, vamos dizer assim, que é a história que eu fico criando dentro da minha cabeça diante de uma situação que eu vejo ou de uma situação que eu estou vivendo, é só uma história que você cria na sua cabeça, porque Deus te deu esse poder de criar essas histórias. E essa história, ela é criada, embasada em quê? Ou em, vamos lá, personagens, situações que você viveu, que tá presa nas situações que você viveu lá na sua infância, que se manifesta através do seu ego, que são as baixas vibrações, que é o julgamento, a crítica, a inveja, o orgulho, o ciúme, como tem lá nas cartas de Cristo. Ou você cria histórias e as situações acontecem de uma maneira totalmente diferente, a mesma situação, podem ter duas histórias diferentes. Duas histórias diferentes. E aí você começa a criar histórias na sua mente, no seu pensamento, e a viver emoções diferentes na mesma história que você está vivendo, na mesma situação que você está vivendo. E aí ela se manifesta de forma diferente. E aí se resolve de forma diferente, porque Deus nos deu o poder de criar a vida como a gente quer. Só que a grande maioria das pessoas, como tem muita situação que precisa ser curada, acaba criando o quê? Coisas ruins. Vamos falar assim, para simplificar. E aí, tá criando coisas boas? Tá criando harmonia, paz, alegria? Então, não tô aqui, eu não tô sabendo o que fazer. Pede ajuda, gente. Pede ajuda para os anjos, arcanjos, para os guias. Pede ajuda para as pessoas que você sabe que pode te ajudar, para terapeuta, vai pedindo ajuda, vai se comunicando, porque inclusive nas cartas de Cristo tá dizendo lá, peça a minha ajuda. Eu não posso te ajudar se você ficar quieto, isolado. Por quê? Porque nós respeitamos o livre-arbítrio de a pessoa, ela é ajudada quando ela pede ajuda. Os espíritos, a espiritualidade, todos nós precisamos aprender com a espiritualidade, que assim, por exemplo, Arcanjo Miguel ou Uriel que veio trazer a mensagem aqui, ele falou, peça a minha ajuda. Se você ficar lá quietinho e tá desesperado aqui no caos, como é que ele vai te ajudar se ele não sabe se você tá precisando de ajuda? Ele sabe que você tá, mas se você ficar lá quietinho, não tem como ir. É a mesma coisa que acontece lá no umbral, no purgatório. Os espíritos estão lá, vivendo aquela situação e continuam vivendo a situação até que dá uma luz lá e pede ajuda, a clemência a Deus e ajuda, por favor, me tira daqui, eu não aguento mais essa situação. Aí vão os anjos, vão os resgates tirar a pessoa daquela situação que ela tá. O que há em cima, há embaixo. O que há no mundo espiritual, há aqui. Há aqui. Então, gente, o que aconteceu é que eu pedi ajuda. Gente, eu tô precisando de ajuda, tá acontecendo isso comigo, isso. Eu tava assim, tipo assim, o vulcão tava entrando em erupção total. Eu preciso, gente, tá acontecendo isso. No dia seguinte, aí comecei a ver várias coisas vindo na minha consciência, coisas que eu precisava curar, aí eu conversando com o Gonçalo, conversando com ele, pronto. Mudou. Totalmente, assim, totalmente a situação. Totalmente. E aí, coisas que eu via que tinha acontecido e que eu tava presa aqui, e eu pensei e senti uma coisa. A mesma coisa aconteceu e eu pensei e senti outra coisa. O que teve aqui? Uma ascensão. E aí é se manter aqui. Se manter o tempo todo aqui. Orar e vigiar, se protege, orar e vigiar, o tempo todo.
É assim que a gente transcende o ego. A ascensão é a transcendência do ego e das sombras. Para você estar em sintonia com a fonte divina, que é amor incondicional, alegria, paz, gratidão, júbilo, e ficar o tempo todo aqui. É assim que transcende o ego. O tempo todo olhar para ele, aceitar ele, curar a situação, tal, e enxergar a sua luz, perceber a luz, manifestar a sua luz, que são suas qualidades, e subindo, 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 subindo. Está acontecendo com todos, sem exceção. Sem exceção, com todos. Espíritos muito evoluídos que estão encarnados, espíritos médios, não importa, tá todo mundo aqui no mesmo barco, na mesma nave. Na mesma nave. Na verdade, estamos no barco para ascender numa nave, vamos dizer assim. Não é, gente? Então, eu tô feliz aqui de estar voltando nesse movimento, porque muito movimento aconteceu do lado de cá, sim, com relação a processos, a coisas que vivemos, que a gente vai trazendo aos poucos aqui para vocês. Mas como essa questão tá acontecendo assim, aconteceu agora, e eu tô vendo acontecer com várias pessoas do grupo As Estrelas, com pessoas fora, com amigos, com família. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui, que eu recebi uma intuição para falar sobre isso. Para aí sim, o ser humano, ele vai viver o céu na Terra. Aí sim. O céu na Terra, o que é? O amor incondicional o tempo todo. Aceitar, se respeitar, se cuidar, se amar. E com isso, o que tem dentro de você transborda para fora de você, para o outro, que não é o outro, é você mesmo, porque somos todos a mesma coisa. Uma energia só. Então, tem muita coisa para se falar, mas eu acho que a gente já tem mais de 30 minutos. Já tá bom aqui para esse conteúdo de hoje. Eu tô preparando o material que fui intuída para trazer, e aí o material que eu tô precisando estudar mesmo, que foi muito interessante quando comecei a ler. Eu tô preparando para vocês para trazer esse material aqui. Assim que tiver pronto, que fala sobre o processo de... Ai, não vou dar spoiler, né, gente? Então, daqui a pouco tem um material muito legal aqui que eu tô preparando pra vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem. Agradeça tudo que tá acontecendo com você neste momento. Isso é luz e amor. Agradeça tudo, 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 tudo. Cada dor, cada situação que você está passando neste momento. Agradeça. E isso transcenderá o seu ego e elevará a sua consciência.